Bom, queria dar boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, a presença de todos, todas. É um momento muito especial para mim, porque eu estava até brincando, né, que eu já estou há anos conversando com o Ed entre quatro paredes e eu nunca consigo tirar ele para frente de uma câmera, né? Porque ele é uma pessoa, assim, mais contida e tal, e aí eu fico me sentindo assim, eu tinha até colocado isso no vídeo de vendas, mas eu acabei tirando depois, porque eu achei sacanagem. Mas não sei se vocês lembram de um desenho que tinha um sapo cantor. Vocês lembram que tinha um sapo cantor que ele cantava? Assim, era da Disney esse desenho. E aí, tipo, você colocava ele no palco, aí ele parava de cantar. Toda vez que o cara tentava mostrar ele para o mundo, ele parava de cantar. O Ed é mais ou menos assim, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, com quem eu converso muito sobre esse tema que a gente vai falar aqui. E eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho com ele, né, Ed? Bem, bom, queria contar um pouquinho da Hug, antes da gente começar. Esse é um projeto que nasceu em 2017, com a Gol. A gente queria fazer uma coisa que fosse online, antes dessa pandemia, antes dessa maluquice toda. E eu queria uma coisa que fosse interativa, uma coisa que as pessoas pudessem, de fato, contribuir com aquilo que estava sendo ensinado, né? Ou conversado, que eu gosto muito mais dessa palavra. Porque é muito ruim quando a gente entra num curso, quando a gente vai aprender um conhecimento, esse conhecimento está pronto, está engessado, e a gente não pode compartilhar, a gente sai cheio de dúvidas, cheio querendo conversar sobre aquilo, e não tem quem traga essas respostas para a gente. Então, a Hug nasceu muito dessa vontade. E na Gol tinha uma coisa interessante, que a gente tinha que ensinar 14 mil pessoas, e eram pessoas que trabalhavam no aeroporto. Então, vocês imaginam, não dava para tirar as pessoas todas ao mesmo tempo para fazer uma coisa junto, como a gente está aqui agora. Então, eu precisava também criar um negócio que as pessoas pudessem entrar e sair a hora que elas quisessem, no tempo delas. Então, a Hug, ela nasceu dessa vontade de unir muita gente para conversar e construir as coisas juntos. Então, vocês vão perceber que todo o processo nosso de trabalho vai ser, não só o tema é a humanização, mas o foco é muito a gente construir junto o conhecimento e vocês, através das perguntas de vocês, a gente vai trazendo novas ideias, né? Acho que a Nora já participou de todas as Hugs até agora, né, Nora? Você pode até falar um pouquinho, Nora, eu te convido a falar um pouquinho como foi a experiência com a Hug. Então, eu gostei muito, muito da experiência e esse lance da gente poder acessar a hora que a gente quiser, né? E ter lá as perguntas, ter o café para a gente se conhecendo, né? É algo muito interessante, assim, que faz a gente ficar se sentindo, mesmo isolado, em contato com outras pessoas, né? Então, já conheço aqui a Camila, o Alê, né? E isso Você vai já está fazendo com apresentando. que... E aí isso vai fazendo com que eu me sinta mais próximo das pessoas, porque eu estou muito isolada, eu estou dando aula online, né? Aqui no meu prédio tem uma pessoa com Covid, então não estou nem saindo de casa, e eu estou gostando muito desde então, e aí eu estou virando freguesa, né? De carteirinha, né, Nora? Estou adorando muito, E isso é muito. uma coisa muito... formar comunidades para a gente poder conversar sobre esse nosso momento, esse momento em que a gente está realmente enfrentando várias situações de isolamento, né? E eu acho que o tema da humanização ele vem muito nesse encontro. Para a gente... Pessoas que estão trabalhando demais, pessoas que estão se entregando de uma forma para o trabalho como a gente nunca se entregou antes, e conversando só sobre trabalho. Né? Pessoas que realmente estão sentindo essa necessidade de entrar em contato com outras pessoas. E a Hug é isso, é essa troca. No final, mais um pouco mais para frente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da plataforma, para vocês verem como é que funciona. Obrigada, Nora. Estou aqui com a Camila, que é minha sócia da Hug, e também com a Lê, que trabalha. Eu estou aqui, que vocês conversaram em algum momento, aí, o Alexandre Pinheiro também. E eu convido o nosso excelentíssimo Ed para dar as boas-vindas e começar a nossa jornada aqui com vocês.
Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo em paz? Eu sou o Sapo, a que a Joyce se referiu agora há pouco. Sapo Ed, pode até, já que Edmundo chamam de Ed, virou Sapo Ed. E é um prazer poder participar dessa experiência. Já conheço a Joyce há algum tempo. Poder falar sobre comunicação humanizada, humanização, eu acho muito pertinente no momento que a gente está. Mas isso, para mim, começou muito tempo atrás, é muito rápido isso, para a exposição, né? Porque depois a gente vai conversar bastante. Mas o que eu acho muito legal de estar aqui é que a própria Hug já é um jeito humanizado de lidar com uma área que sempre foi motivo de sofrimento para mim, que foi a escola. Então isso aqui, para mim, é um prazer triplo, quádruplo, infinito. E a desumanização começou comigo na escola. Tudo muito duro, muito técnico, muito mecânico. Eu sofri muito com isso, né? A gente não tinha voz, não tinha participação, não era nada construído, né? Não era nada no ritmo da gente, né? Era uma coisa muito de procedimentos, etc. E 3 palavrões aí contribuíram para a gente chegar hoje no estado assim, né? Já faz um tempinho que a mecanização nos pegou, né? Depois a tecnicização de tudo, né? Isso é um palavrão, né? A técnica para tudo. E depois a digitalização de tudo. Legal, né? Esses 3. Muita técnica, muito procedimento, tudo muito digital. Só que não serve para nós, tá, pessoal? Porque gente não é nada disso. Gente não tem procedimentos tão rigorosos. Pessoas sentem, pessoas precisam de experiência, precisam. A Adriana precisa do tempo dela, a Lilian, o Juarez, a Nath, a Leonora. Humanização é exatamente o que vai diferente dessas 3 práticas, né? Humanização não é uma técnica, é um jeito de você abordar a vida, abordar as pessoas, abordar os problemas e abordar os cenários, né? Humanização não é nada rigoroso, é você colocar ingredientes que no dia a dia já estão um pouco mais esquecidos, né? Acho que essa proposta da Hug é essa grande conversa entre nós para discutir um tema tão necessário, né, que está fazendo tanta falta. E no meu círculo particular de amizades e de parentes, eu tenho muita gente que virou muito técnica, muito fria, ficou meio sem sensibilidade para as coisas, para os entornos. E a gente precisa resgatar, né? Nós somos humanos com características bem diferentes de máquinas, né? Isso que a gente vai discutir, né, Joyce? O que nos caracteriza que nós perdemos e estamos perdendo ao longo do tempo, né? As experiências da Beatriz, os sentimentos da Beatriz, a história da Beatriz, o jeito dela é fundamental para que ela estabeleça vínculo com alguma coisa, né? Então, essas palavras, esses procedimentos, a gente quer discutir de uma maneira muito lúdica, muito de bate-papo, muito de experiência com vocês, né? Como a Joyce falou, é uma co-construção, né? Nem eu nem ela vamos trazer teorias matemáticas, porque não tem nada de humanização nisso, né? Seria exatamente o contrário, né? A Hug é isso, ela é solta, as pessoas participam, vão construindo uma massa crítica, surgem coisas que a gente não tem o menor controle, mas no fim todo mundo sai com uma percepção muito maior de tudo, né, Joyce? Essa ideia é ampliar pontos de vista, né? Exatamente, né? A percepção, a conscientização, os pontos de vista, e o Alexandre vai usar na vida dele, seja lá o que ele fizer, né? A Adriana, a mesma coisa, não é humanização para isto, humanização para aquilo, né? Humanização é um jeito de viver, né? A Priscila, que está lá em cima, que é minha colega, trabalha com psicologia, com um monte de coisa, ela tem o seu jeito dela, se ela participar conosco, ela vai agregar alguma coisa para continuar no jeito dela, e eu não quero nem saber, viu, Priscila, que jeito que é, porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é ela criar, perceber e se conscientizar, tá? Prazer estar com vocês, espero que todos vocês participem conosco aí durante toda essa jornada. Da minha parte, vai ser um prazer sem palavras, tá? E vamos que vamos. Vamos lá, Joyce. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês pensassem agora em coisas que irritam vocês quando vocês estão conversando com alguém e que vocês precisam ouvir essa pessoa, seja de frente com o chefe, por exemplo, numa reunião, seja uma apresentação de uma convenção que vocês têm que
assistir uma palestra que vocês têm que ficar ali o dia inteiro assistindo, enfim, eu queria que vocês pensassem em situações em que vocês estão como receptores de uma informação, ou mesmo sentados na sala com a sua avó, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, e aquelas pessoas falam coisas e dizem coisas de um jeito que não é agradável, ou que nos irrita, ou que nos machuca. Eu queria que vocês, para a gente poder ampliar um pouquinho sobre essa visão do que é humanização, do que é comunicação e qual é a diferença entre as coisas, eu queria que vocês escrevessem no chat aqui, agora, tudo que irrita vocês, tudo que as pessoas fazem e que não é legal e que não, de uma certa forma, agride a gente. Então, o que vocês quiserem soltar aí, gente, vai mandando ver. Eu não vou ver quem escreveu, eu vou só ver o que vier. Tipo, pensa em apresentação, pensa em reunião, pensa em situações com a família, em qualquer tipo de situação. Legal. Olha só, adoro. Olhar no celular enquanto a gente está falando é uma coisa realmente insuportável. Intolerâncias, sentir que eu não estou sendo escutado, ser repetitivo, interromper a pessoa, barulho, né? A pessoa está falando e tem muito barulho. Pessoas que não assumem responsabilidades, né? Fazem coisas e não fazem aquilo que combinou. Quando não há troca de olhares, agressividade. O celular aí de novo, como a tecnologia atrapalha a gente, né? Bater de pernas, olha só isso, gente. Quando não olha no olho. Qualquer empresa ou pessoa que vem com um monte de missão, visão e valores sem serem nada do que estão falando, ou seja, cheia de lição de moral e nada de ação, né? Olhos para o alto, que me deixa incomodada é o fato da pessoa se recusar a ouvir seu lado e somente o dela ser o ponto de vista correto. Pessoa que me acusa de coisas que ela mesma fez. Nossa, esse eu também fico bem irritada, viu, Gabriel? Sem foco. Estar numa reunião de trabalho e ninguém pensar como você. Se usa como exemplo para tudo. Ah, eu sou foda, sou incrível, sou maravilhoso, né? Eu fiz isso, eu já fiz isso, né? Nossa, eu já passei por isso. Assumir responsabilidade. Desejo de sempre se expor como professora, sabe, sobre todos os diversos assuntos. No excesso de explicação sobre um assunto, pessoas prolixas, né? Quando eu falo uma coisa e a pessoa não presta atenção, depois me pergunta o que eu acabei de dizer. Nossa, esse é bem irritante, viu? Pessoas que se fazem de mal-entendidos, pessoas que se fazem de vítimas. Quando eu falo uma coisa e a pessoa não dá continuidade, simplesmente começa outro assunto, como se nem tivesse escutado o que eu falei. Isso é bem irritante também. Falar demais sem dar pausas, pessoa que sempre tem uma desculpa, não ser ouvido, quando fala com autoridade, vitimização, muito egoísta, banalização na reunião. Quando tem público, a pessoa olha para o longe, pessoa que sempre supera tudo, sempre é o máximo, aquele que fala e a gente tem que fazer, mas nunca faz nada. Reuniões muito demoradas e repetitivas, dedo em riste. Olha só, né? Muito bom. Olha só, Ed, olhando aqui, né, a gente tem muita coisa relacionada a controle. Sim. Né? Tipo, desconexão, desatenção em relação ao que o outro está dizendo, falta de empatia, né? Pessoas que são donos da razão, ou seja, né? Tipo, como é que eu poderia dar o nome para isso, Ed? Pessoa que é dona da razão, que é sempre o melhor de todos. Dá para falar muita coisa aí, né? Primeiro que é um alienado, né? Porque se acha que tem a razão de tudo, já é um alienado, completamente alienado de tudo, né? Mas como essas perguntas em vários lugares, eu digo vários, pessoal, estou me referindo a centenas de lugares, né, Jess? Como esses comentários, eles são muito comuns em qualquer lugar, seja aqui, lá no Maceió, no Sul, etc. Né? Então, parece que tem uma coisa muito maior, né? Parece que tem uma cultura maior por trás de tudo isso e que prioriza tudo menos a pessoa, né? É o conteúdo, é o jeito dela. Vocês comentaram muito isso, né? As pessoas conversam e parece que cada um parte de uma realidade que ela considera válida e única. Né? Eu vou conversar com a Vanir e com o Alexandre, eu tenho a minha realidade, o meu ponto de vista, e desconsidero que o Alexandre e a Vanir têm os seus pontos de vista e as suas realidades. Né? Eu acho hoje um dos mais graves, viu, pessoal? as pessoas acharem que existe uma realidade padrão. Né? O Alexandre
enxerga a mesma coisa que eu, a Érica, a Gabi. Como isso dá problema em comunicação, pessoal. E como as pessoas, elas brigam, elas se matam, elas se separam, porque exatamente existe um duelo, né? Eu querendo que a outra pessoa enxergue a mesma coisa que eu. De novo, né? É a desumanização, a desconsideração, ao invés de ser um processo colaborativo, de ajuste. Enfim, eu acho que tudo que vocês colocaram aqui está dentro do que a gente vê faz, eu particularmente, uns 20 anos, né? E o que a gente tem batalhado para mudar, né? Para enxergar uma outra forma de conduzir as comunicações que não seja com essas características. E eu acredito, Ed, que uma das coisas que a gente pensou para esse laboratório, que é uma coisa que eu amo fazer, e que a gente no Cataploft, né, a Nora estava lá também, a gente fez, é pensar em histórias. Sim. Porque uma coisa é eu simplesmente chegar para vocês e passar um conteúdo teórico sobre um livro. E vir com aquele positivismo onde eu digo para vocês, gente, se vocês praticarem 10 coisas, vocês vão ter sucesso na sua comunicação. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque o ser humano, gente, é ser complexo. E a gente está vivendo um momento em que não dá para a gente considerar que o que um está pensando é o que o outro vai pensar também, ainda mais que a gente está muito distante. Se antes a gente já era distante na nossa comunicação, agora está pior, né? Uma amiga minha que ela costuma brincar que a gente está vivendo um momento de sexo virtual. Acho essa analogia perfeita. Por quê? A partir do momento em que você faz sexo virtual, você não tem o contato com a pessoa, você não tem o tato. Então, você precisa focar em dizer os detalhes, verbalizar os detalhes. Será que a gente está pronto para verbalizar esses detalhes com o outro? Será que a gente está pronto e a gente já praticou o suficiente para fazer o outro enxergar aquilo que a gente pensa sem agredir? Né? Muitos de vocês trouxeram arrogância, ignorância, agressividade. E, às vezes, a gente desconsidera totalmente a outra pessoa. Por quê? Porque a gente considera que a nossa ideia é muito importante. Então, eu convido o Ed a contar uma história, já levando em consideração que a gente vai falar de histórias, para que a gente possa brincar um pouco com isso e que vocês se sintam um pouco fazendo laboratório. Vai lá, Ed. Eu falei para vocês que começou muito cedo, né, minha angústia com tudo isso que nós estamos discutindo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a almofada. Nossa, o que tem a ver a almofada com comunicação, né? Almofada é um episódio que já faz décadas e que me marcou demais em relação a tudo isso que a Joyce comentou, tudo isso que a gente está falando aqui. Uma vez, pessoal, eu fui na casa da minha avó, já faz muito tempo. Começamos a conversar, estávamos 5, 6 pessoas na sala. E eu resolvi pegar uma almofada, não é esta, né? Obviamente, já faz um tempinho. Pessoal, eu coloquei a almofada no meu colo e me aconcheguei. Sabe quando você coloca uma almofada e fica extremamente bem aconchegado e resolve a sua vida naquele dia, né? Naquele bate-papo. Que maravilha. Começamos a conversar, eu feliz, e eu percebi que a minha avó começou a olhar para mim. Sério. Ela olhou seriamente para mim. Ela conversava, olhava para mim, aí teve uma hora que ela não aguentou, pessoal. Ela chegou para mim e falou assim, Ed, tira a almofada do colo, que você não está bem com ela. Falei, não, vó, pode ficar tranquila. Eu estou extremamente confortável com a almofada. Inclusive a conversa está boa, vamos continuar, mas está tudo muito bom. Pessoal, continuamos. Minha avó começou a não tirar o olho de mim. Ela interrompia várias vezes e falava, Ed, essa almofada está te incomodando. Tira ela daí que está fazendo mal para você. Falei, vó, como que está fazendo mal? Para mim, eu estou extremamente aconchegado aqui, né? Muito agradável. Pessoal, depois de 10 minutos, minha avó já não estava mais conseguindo conversar.
porque a almofada estava incomodando demais a minha avó, porque ela estava no meu colo. Pessoal, minha avó já era debilitada. Teve um momento que ela simplesmente parou a conversa, saiu da cadeira dela sem ter condições, foi até onde eu estava, arrancou a almofada de mim, levou a almofada para ela e falou assim: agora está bem, agora está resolvida a situação. Eu falei: vó, mas agora quem ficou sem almofada fui eu. Pessoal, depois de 10 minutos, minha avó ficou tranquilizada, ela ficou em paz. O semblante dela mudou, porque ela tirou a almofada que estava incomodando, segundo ela, a mim, mas estava incomodando a ela. Olha só, não foi só o Juarez falando assim, a almofada, ela agiu, ela saiu da cadeira e foi pegar a almofada. Aí eu dei um troco, pessoal, muito rapidinho. Minha avó estava com um lenço no pescoço. Eu comecei a conversar com a minha avó, interrompia a minha avó e falava assim: vó, esse lenço no pescoço da senhora está me incomodando. Ela nem tchum para mim, né? Nem tchum. Eu falei 4, 5 vezes isso. Ela não ligou. Aí eu levantei, fui lá e dei o troco. Arranquei o lenço dela. Falei: vó, o lenço está me incomodando, então eu vou arrancar o lenço e vou ficar com ele para mim. Pessoal, acabou a conversa. Minha avó saiu da sala brava, xingando, dizendo que eu estava desrespeitando, e papo final. Acabou aí. Que maravilha, né? Eu nunca mais esqueci essa história. Essa história já tem décadas e décadas. E eu sempre comento com a Joyce que ela é muito simbólica. Ela é muito simples, mas ela é extremamente simbólica. E tem a ver com muita coisa que vocês acabaram de falar aqui na conversa, né, Joyce? Né? E o que a gente gostaria de fazer com vocês vamos analisar um pouco isso, né, Joyce? Né? Eu queria que vocês, como que vai ser aqui a brincadeira? A gente vai separar a galera? Exatamente. Eu vou dividir vocês em salas. E aí a gente vai ficar em uns 4, 5 pessoas por sala. E eu queria que vocês, baseado nisso, tudo que vocês escreveram, né? Arrogância, falar demais, se irritar, reunião demorada, quando tem público a pessoa olha para longe, banalização da reunião, pessoa muito egoísta, enfim. Tudo isso que vocês trouxeram aqui sobre o que nos irrita na comunicação, eu queria que vocês procurassem associar com a história da almofada. Porque é uma história simples, mas muito complexa. Se a gente for parar para pensar e metaforicamente a gente conectar ela com várias das histórias que vocês trouxeram aqui em simples frases, a gente vai ver que tem muita conexão. E eu queria que vocês pensassem, bom, a Joyce e o Ed vão dar uma aula, né? Enfim, vão conversar, vão construir conhecimento sobre comunicação humanizada. O que é a história da almofada? E esses problemas têm a ver com comunicação humanizada. Quais são os problemas que estão conectados aqui? E assim, não tem certo e errado, para vocês conversarem sobre o que vocês acham. Eu vou dar um tempinho rápido para a gente conversar, vou dar 6 minutinhos para a gente ir nas salas, tá? E pode ser que a gente passe por lá e visite vocês. Peraí que eu vou só criar as salas aqui. Vou dar 5 salas. Quando a gente voltar para cá, a gente vai falar um pouco dessa bagunça toda que é a comunicação. Boa conversa para vocês. Até daqui a pouquinho. Oi, Joyce. Hello! Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, vou te ver. Não te ver. E aí? O que vocês vão falar aqui? A história da almofada é realmente complexo misturar as coisas, mas acho que tem tudo a ver. Mas eu tô com tanto sono que eu vou passar para as meninas e eu vou elaborar daqui a pouco.
Eu acho que tem muito a questão da própria rigidez, né? Dessa concepção única que a gente estava falando no grupão, da pessoa ter o ponto de vista e achar que o ponto de vista dela é o único correto, de não se importar e não ter a capacidade de escuta, nesse caso, do outro, não conseguir se atentar às necessidades do outro. Imposição, né? Assim, acaba sendo uma total falta de respeito com você invade o espaço alheio nesse sentido. Então, e é engraçado porque é uma forma violenta de se comunicar. E aí, no troco, o Ed vai trazer, vou te fazer perceber do mesmo jeito, né? Você me pisou no pé, eu vou pisar no seu pé de novo. E acaba rolando é quase como se fosse uma falta de amadurecimento emocional até para perceber o que foi feito, o impacto, ou não querer aceitar e entrar em negação. Então, assim, tem muita coisa no meio dessa história. Ela é engraçada, mas, assim, eu falei, eu mesma, eu passo por isso quase todos os dias. Então, eu falo assim, nossa, se a gente parar para analisar, é tenso. Cliente que não aceita aquilo que a gente está fazendo, né? Eu sei que a Adriana trabalha com apresentação, então, putz, a gente passa muito perrengue com gente que está fazendo apresentação e não quer aceitar. Por exemplo, não gosto dessa cor, mas essa cor é melhor para o público que vai te receber, né? Você está falando de amor, então o vermelho funciona. Não gosto de vermelho, quero preto, né? Vou vender sabão em pó, vou vender marrom. Assim. Bem isso, né? O que veio na cabeça de vocês? Eu fiquei pensando um pouco... Pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Era só um complemento. Na avó, porque, na verdade, quem estava incomodada era ela, né? Ela estava sempre incomodada, então ela tinha uma certa sentimento de posse pela almofada, mas ela não foi capaz de colocar o que ela sentia, simplesmente, olha, a almofada é minha, eu não gosto que as pessoas mexam, você pode, por favor, me dar? E que eu gostaria que você não pegasse. Acho que, sabe, eu acho que isso acontece muitas vezes, né? A gente não coloca o que a gente realmente está sentindo, talvez até para não receber crítica ou para não parecer estranho. Tipo, a avó, nossa, vó, mas só uma almofada, mas, cara, é o sentimento que ela tem pela almofada. Mas talvez ela colocar aquilo, ela iria se vulnerabilizar, se ficar numa situação tal. E aí, por isso, ela preferiu jogar a culpa no outro e não deixar claro o que estava acontecendo, ficar sempre entre as linhas. E olha o que deu. Exatamente. E às vezes uma pessoa como ela tem tanta dificuldade de se acessar, né, de entender de fato o que está sentindo, que ela nem percebe, né? Às vezes nem tá claro para ela esse sentimento, porque você vai desconsiderando, né? Você vai vivendo daquela forma engessada e você esquece de se acessar. Era mais ou menos isso que eu ia falar, que a Patrícia falou, e agora complementando, eu acho que é isso. Às vezes ela nem percebe que ela está fazendo isso. Ou talvez perceba o sentimento, mas não perceba qual é a necessidade por trás desse sentimento. Exato, né? exatamente. E também acho que falar de sentimento é sempre muito difícil, né? E aí acho que a luta é essa: eu vou falar do meu sentimento ou vou de alguma forma encobri-lo e ainda assim passar ignorar, né? Sabe? Exato. Não, e algo que me chamou muito a atenção é que por diversas vezes, né, ela trouxe aí que a almofada estava incomodando o Ed. Então, ao invés de se posicionar, né, olha, Ed, por exemplo, imaginar que era uma irritação, né, um incômodo visual dele estar ali manuseando a almofada. Olha, Ed, para eu prestar atenção melhor em você, você pode deixar a almofada de lado, porque eu quero aproveitar e desfrutar desse tempo contigo. Então, ao invés desse posicionamento, não, ela colocou ali que a almofada estava incomodando ele, ficou reforçando, né, e batendo nessa tecla, até que chegou no ponto de total desgaste pessoal, que ela agiu ali de um jeito mais bruto e gerou aí todo um conflito, né? Sendo que os dois estavam ali num momento de interação, de troca, né? Tantas vezes, né, no nosso dia a dia, dar um feedback parece, de fato, romper aí um muro gigantesco entre uma pessoa e outra, né?
E a pessoa, é como a Patrícia falou, né? Eu não consigo me enxergar, eu não consigo enxergar a minha necessidade, eu afeto o outro, eu boto a culpa no outro ainda. E tem uma questão que eu acho que a gente vai passando a idade e a gente vai ficando muito fechado, né? Muitas vezes a gente perde contato com os amigos, então a gente perde também essa forma de se comunicar pensando no outro, pensando empaticamente, né? Se a gente for parar para ver, por exemplo, os meus avós são muito duros, assim. A realidade deles é a única coisa que importa. E eu fico pensando nessa pandemia, a gente está meio que vivendo isso, né? A gente está ficando muito isolado dentro de casa e a gente deixa de enxergar outros pontos de vista e muitas vezes a gente vai criando certas verdades na nossa cabeça. Com certeza. E aí a nossa tendência humana de não assumir para si, não entender a própria necessidade, não saber lidar com sentimentos. O bom é que o Zoom tira a gente assim, né? Tipo, no meio do papo. Tá falando o negócio... Total. A gente queria escutar um pouquinho vocês. O que vocês conseguiram levantar aí nos grupos? O meu grupo surgiram coisas assim que jamais eu tinha pensado sobre, né? Imagina a experiência total com várias Por que, pessoas. Não, já questionaram se a relação da almofada com a minha avó era de afeto e eu estava dominando quase que uma preciosidade por parte da minha avó. Assim, eu achei interessante isso, né? Não era qualquer almofada, né? Era a almofada. E eu estava possuindo aquela almofada e falaram também que eu estava dando mais carinho para a almofada do que para minha avó. Eu achei muito interessante isso, né? Acho que foi a Vanira, que é a doida da Vanira, que falou que cara dela. A simbologia da almofada viajou assim centenas, milhares de quilômetros. Assim. Não era só uma simples almofada. E é legal, pessoal, exatamente por isso, né? Porque se a gente tentasse achar uma equação definitiva, a gente cairia no lado técnico, né? E não é isso, né? Eu tirei minhas conclusões, mas no fim a gente chegou a um consenso. Mas, por favor, falem mais. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniele. Então, Ed, no nosso grupo, passou meio que por isso aí também da almofada com a sua avó, tá? Era alguma coisa, objeto dela, que você estava ali tomando posse. E aí foi muito engraçado que a gente até comentou a questão assim, que de repente faltou empatia a você de se colocar no lugar da sua avó, para entender no lado dela isso também. Mesmo. E aí uma outra coisa interessante é que como é a relação. Ela se achou no direito e achou correto ir lá e tomar a almofada de você. Aí você, quando foi dar o troco, você fez a mesma coisa que ela, mas aí ela achou que era falta de respeito. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações e é aquela coisa do 2 pesos, 2 medidas. Eu posso, mas eu não quero que façam comigo se me prejudicar. Então, é questão mesmo, a gente passou por a questão de julgamento, de trabalhar a empatia mesmo, né? E de ser muito claro na comunicação que a gente tem que dar para que o outro entenda exatamente a mensagem que a gente quer passar. Né? Que a sua avó não foi clara, então você não sabe por que ela tomou uma almofada de você, né? Mas a gente sabe por que você tomou o lenço, mas porque ela tomou a almofada a gente não sabe. Isso porque é só uma almofada, né? Imagina se fosse uma coisa mais complexa. Exatamente. Bom, diga lá. Posso falar um pouquinho do meu grupo. A gente conversou muito sobre a questão de que a gente primeiro, né, como vocês falaram, a gente não deixa muitas vezes claro aquilo que a gente está querendo e a gente joga a culpa no outro. É fácil, né? Não, você não está bem com essa almofada, né? Você não sou eu que estou incomodada, seja porque é minha almofada preferida, seja porque aquilo está me incomodando, eu não gosto da maneira como você lida com isso, né? Mas a gente tem essa tendência a colocar a culpa no outro sobre aquilo que está acontecendo. Só que isso, de uma certa forma, agride o outro, não demonstra empatia, né, na situação, não é? E tem uma coisa da gente não conseguir falar para o outro, porque a gente não conhece os próprios sentimentos e necessidades. Uma coisa que surgiu lá, Ed, é que talvez a sua avó nem soubesse por que a almofada estava incomodando ela, só estava incomodando, entendeu? E a outra coisa que a gente conversou também é que, conforme vai passando os anos, né, a gente fala muito isso nos trabalhos que a gente faz sobre comunicação, a gente vai se fechando,
dentro de umas cascas. E a gente vai criando realidades que são cada vez mais engessadas dentro da nossa história, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, e essas crenças vão enrijecendo a gente. O Ed gosta muito de falar sobre isso, né? A coisa de fechar os poros. Quanto mais os meus poros estão fechados, mais a minha realidade se torna única. Por isso que muitas das coisas que vocês trouxeram aqui acontecem, né? A minha verdade é o que funciona, é o que está certo. Mas quando a gente, de fato, conhece o lado do outro, e quando a gente entende o porquê, né, que foi outra coisa que vocês trouxeram, a gente começa a perceber que não tem só a minha verdade, não tem só a minha realidade, existem outras verdades que eu preciso conhecer. Mas como que a gente conhece essa verdade? Como que eu me torno realmente curioso para entender o que o outro precisa daquilo que ele está mostrando para mim de forma agressiva? É muito difícil esse processo, porque a gente está fechado com os nossos poros, a outra pessoa está fechada com os poros dela, e aí, né? A Erika escreveu aqui, o bem-estar do outro incomoda a dominância do outro, principalmente se estamos no espaço físico de conforto do outro. Isso acontece muito comigo, até porque sou introvertida e a maioria das pessoas interpretam minha forma de se comunicar erroneamente. Sim. Eu comentei muito no fim, Joyce, que o que ficou muito para mim, e óbvio, pessoal, eu estou falando de almofada porque é fácil de visualizar, mas imagine se não fosse almofada, fosse um conceito, um comportamento, uma cultura, um ponto de vista. Aí a coisa é multiplicada por 1000 em termos de complexidade. Mas um dos elementos que a gente trabalha muito em todos os trabalhos, pessoal, é como as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de, simultaneamente, nas conversas, trabalhar com as perspectivas do ouvinte. Eu imagino isso numa reunião, sempre imaginei isso no processo educacional, numa apresentação, e depois eu percebi como era muito comum para minha avó ela aceitar um ponto de vista e uma perspectiva que não fosse a dela em relação a tudo. Estou brincando aqui com a almofada, mas foram centenas de cenários, né? E o que eu carreguei e vejo muito hoje no dia a dia é que a almofada é só um símbolo, né? Mas é a dificuldade que a pessoa tem de enxergar e permitir a perspectiva do outro, sem ter essa necessidade de dominar, prevalecer, ou querer que, por exemplo, o Alexandre enxergue a mesma coisa que eu. Para mim, é uma das atitudes que hoje mais está minando qualquer comunicação, qualquer troca, é a pessoa perder esse tipo de habilidade, né? Muitas nunca desenvolveram, mas percebam no dia a dia de vocês como é difícil. É raro o momento que você percebe no outro que eu estou conversando com a Vanir e eu percebo que a Vanir está falando sobre o meu ponto de vista. E ela pode apresentar até alguma coisa para mim, mas de acordo com a minha visão. Eu acho que é uma das práticas da humanização que está muito difícil de ser aplicada no dia a dia. Mas é legal. Se com a almofada dá isso, né, Joyce? Você imaginou trazer aqueles outros casos que a gente está gravando, pessoal? Vocês nem imaginam os outros cenários que a gente vai trazer para discutir, né? Mas essa que é a proposta realmente da Hug, né? A almofada é o simplesinho, é o banal. Exatamente. E a ideia, gente, é a gente vai trazer a história de um professor que transformou a vida do Ed, é um professor de história. Ele, enfim, a gente vai trazer a história de uma líder que foi perguntar para a equipe sobre se essa pessoa da equipe dela queria subir de cargo, e ela escutou da pessoa da equipe assim, nunca que eu vou querer ser gerente. E ela era gerente. Ela falou assim, mas por que você não vai querer ser gerente? Aí a moça fala para ela assim, não, porque você é perfeita. Se eu participasse da quantidade de reunião que você participa, e se eu tivesse que lidar com a quantidade de gente que lida com os problemas que você lida todos os dias, eu já tinha matado 500.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer várias histórias de liderança, histórias de professores, histórias do dia a dia, como essa, da almofada a gente trouxe para cá, a gente não levou para a aula, mas vocês vão ter acesso a esses conteúdos iniciais, e a gente sempre vai discutir esses conteúdos do ponto de vista da comunicação humanizada, e aí vocês começam a perguntar. E aí tem todo um sistema de votação que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, e a partir dessas perguntas, todos os dias, eu e o Ed vamos gravar novos conteúdos para vocês.
e a gente vai discutindo essa ideia. Além desse lugar de perguntas e respostas, a gente também tem um café que a gente vai trocar para caramba. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, para a gente conhecer a Hug, para vocês ficarem atiçados aí a estar com a gente nessa brincadeira. Olha só, essa daqui é a plataforma, tá? Aqui dentro vocês vão poder navegar, é super simples, não tem grandes complicações. Aqui tem explicação direitinho de como que funciona. Não tem horário, tá, gente? Mas, Joyce, como não tem horário? A Hug é baseada na Escola da Ponte, ou seja, autonomia total. Vocês vão entrar 24 horas por dia, durante todos esses dias que a experiência vai estar rolando. Entrou na sala, é um ambiente simples, aqui tem um passo a passo. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma experiência anterior, né? Mesmo porque o Humaniza ainda não foi publicado. Então, o Cataploft que aconteceu, aqui tem toda uma explicação de como que vocês vão acessar a plataforma e tudo mais. Entrou, esse é o ambiente, gente. Não tem nada demais, assim. Tem conteúdo, o currículo dos especialistas, o café, perguntas e respostas. Nesse conteúdo aqui, vocês vão ter acesso aos vídeos iniciais. A gente costuma não fazer mais do que 1 hora de conteúdo inicial. Por quê? Porque a ideia não é entupir vocês de conteúdo, mas é fazer com que vocês tenham um início com essas histórias para vocês começarem a ficar atiçados a perguntar. Na aba de especialistas, vocês vão poder ver os currículos nossos, né, que já estavam no material também. O café eu vou deixar para daqui a pouquinho. Espera aí, que eu já cliquei nele aqui. Minha internet está meio... Tem muita coisa para carregar. O café é um lugar muito especial dentro da Hug, porque ele é como se fosse um coffee break nosso mesmo. A gente vai abrindo conteúdos e momentos de acordo com o que vai acontecendo dentro da experiência. Então, por exemplo, aqui, no curso passado, a gente falava muito de tombo, né? Dos tombos que a gente leva no diálogo. Então, o Luiz, que é o nosso tutor, ele vai abrindo as conversas e aqui dentro a gente navega como se fosse um Facebook mesmo. As pessoas vão comentando, vão trocando, tá vendo? Escrevem histórias, enfim. É uma experiência muito bacana o café. A aba de perguntas, que você vai fazer pergunta. Aqui tem um sistema de votação que não está funcionando agora, porque a experiência está fechada, mas você pode votar nas perguntas que as outras pessoas fizeram, ou então podem fazer perguntas novas, enfim. Todos os dias, as 5 perguntas mais votadas, a gente leva para a aba de respostas, onde vão estar os novos conteúdos. Então, todo dia, de segunda até sexta-feira, vocês vão ter conteúdos novos para ir tendo respostas novas sobre aquele material que vocês trouxeram. A gente sempre grava no Zoom, porque a gente acredita nesse modelo mais rápido, em que a gente vai trocando e vai conversando, enfim, né? Aqui estava o Alexandre Coimbra e o Cláudio Telvas, que é um palhaço e um terapeuta. Então, todo dia vai tendo conteúdo novo aqui, vocês podem, sempre que vocês verem uma resposta, vocês podem marcar, então, para vocês se organizarem. Basicamente, essa é a Hug. Simples assim. É só para a gente brincar. Não tem... Uma coisa que eu gosto muito na Hug é que você tem liberdade total para maratonar, se você quiser. Eu sou uma pessoa que, gente, me entrega uma série na mão, é um inferno. Eu não consigo parar de assistir. Então, eu fico possessa quando eu entro num curso, por exemplo, e aí eu não consigo ver tudo, sabe? Eu vejo um vídeo e aí tem que sair do negócio. Então, aqui vocês podem maratonar se vocês quiserem. Se vocês quiserem entrar 15 minutos por dia, vocês entram. Se vocês quiserem entrar e fazer de uma vez só, vocês entram. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Não tem hora marcada. O único encontro que a gente vai ter juntos é uma festa no sábado, que a gente vai se encontrar todo mundo para conversar como é que foi a experiência e tudo mais. O resto é livre. Se você é uma pessoa da madrugada, se você é uma pessoa da manhã, se você é uma pessoa que precisa entrar picado, se você é uma pessoa que gosta de se organizar e sentar e fazer numa tacada só, a gente recomenda 2 horas por dia durante essa semana. Porque a quantidade de conteúdos que vem e a riqueza dessa troca do café, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem na Hug, sabe? Então, assim, é uma experiência completamente diferente mesmo desses cursos online que a gente tem, porque a ideia não é, de novo, não é a coisa de vocês terem um conteúdo pronto, fechado, onde vocês não podem interagir. É a gente construir junto. Não é isso, Ed?
40 anos atrás eu tive um professor que tentou fazer isso na escola, ele foi expulso da escola, né? Então, ele queria deixar tudo co-construído, colaborativo. Pelo que a Joyce falou, pessoal, dá para ter uma ideia que a dimensão do que é criado, ela é 1000 vezes maior do que o que eu e a Joyce vamos falar, né? O Cauê, a Lilian, a Leonora, o Alê, né, o Eduardo, a opinião deles, a construção, multiplica o que a gente vai falar sobre a humanização, né? Esse é um modelo muito exponencial, muito rico, né? O que a Patrícia disser vai ser processado não por nós, não só por nós, né, mas pelos colegas, e o colega pode observar e construir mais elaboradamente ainda, ou com outro ponto de vista. É um trabalho maravilhoso porque ninguém tem controle sobre isso, o que é desesperador para muita gente no dia a dia, né? Não ter o controle. Mas exatamente, né, nesse processo humanizado, eu não tenho que ter o controle, eu tenho que simplesmente curtir o que vai acontecendo durante o bate-papo. Muda completamente o foco, né? Nós vamos trazer histórias, a gente dedica a isso, a gente vai mediar, mas surgem coisas, como surgiu só no meu bate-papo aqui com o meu grupo. Só da almofada, eu já anotei um monte de coisa aqui, que só tinha louco no meu grupo aqui, só tinha doida no meu grupo. Ou seja, 5 minutos de bate-papo já dava para escrever uma lauda sobre a almofada, né? A simbologia. Agora imagine você 10 vídeos, 20 situações, 50 perguntas. Dá para escrever o livro que a gente não vai dar para vocês antes, né? O livro vai ser escrito. Simbolicamente falando, a Hug propicia que esse material seja criado a 30, 40, 50 mãos. Isso é uma experiência fascinante, diferente, mas todos vocês se tornam protagonistas, né? A gente só faz a mediação disso. E é o que a Marcela está falando aqui, né? Não tem fim. Você disse muito bem, Marcela. Não tem fim. Comunicação não tem fim. A gente vai abrir, e a gente vai fechando algumas coisas aqui e ali, mas a proposta da Hug não é abraçar todas as ideias, todas as opiniões e a gente encontrar caminhos juntos. A gente acredita nesse tipo de educação, entendeu? Na educação que é aberta, que é construída. E eu não via coisas assim no mercado, entendeu? Acho que é por isso que eu e a Camila, a gente criou a Hug para a gente realmente conseguir fazer essa abertura dessas conversas e não ser conteudista, sabe? Não ser uma coisa assim que eu venho aqui para fechar vocês, muito pelo contrário, é para abrir vocês. Porque a gente está trazendo ainda a analogia da almofada, né? A gente está nesse momento em que a gente está trancado dentro de casa. Isso é muito perigoso. A gente está fechando os nossos poros para as ideias ficarem mais fechadas. E se a gente, por exemplo, vai para o trabalho, a gente conversa só sobre trabalho, a gente começa a se fechar cada vez mais. Que é o que acontece muito, né, com as pessoas, às vezes, de idade, que acabam se fechando no mundo, não conversam muito. Por isso que é tão importante a gente nasceu colaborativo, né? Um pegava o machadinho, o outro ia caçar, o outro cuidava da família. O ser humano é comunidade. Então, assim, a Hug é para isso, é para a gente conversar sobre coisas que realmente importam. Eu acho que ao humanizar a nossa comunicação, saber como vender uma coisa, e que essa coisa não seja um mero conteúdo, que não seja focado, como eu brinquei com a xícara lá na divulgação, né? Não é falar do copo, é falar da relação das pessoas com esse copo, não é falar do projeto, é falar do quanto que esse projeto afeta os outros. Não é falar da matemática, mas o quanto que a matemática pode fazer a nossa vida melhor. Como que a gente pode trazer humanização para todas as coisas que a gente está lidando na nossa vida? É sobre isso que a gente vai conversar. O que é ser humanizado e como que a gente pode traduzir isso para o nosso mundo, abrindo todas as possibilidades possíveis. Eu nunca consegui resolver a almofada, viu, com a minha avó. Só de curiosidade para vocês, assim. Durante 10, 15 dias não falei mais com ela, porque ela ficou brava porque eu arranquei o lenço. Mas nunca, viu, Vanir? Nunca se resolveu. Marcela também, que estava no grupo, né? Nunca eu coloquei... Terapia, Ed, terapia. A abertura para discutir o que vocês discutiram no grupo eu nunca tive, né? Então, a coisa aconteceu, mudou, nunca a relação foi mais a mesma, né? Eu desafiei,
ela foi desafiada, e a Ivanir, acho que eu não fiz mais parte dos netos favoritos, né? Acho que eu entrei para o outro grupo e passei já para o outro... Você foi mal educado para ela. Você foi algo assim, você foi além da superioridade. Ela era superior a você. Dever respeito, né? Dever respeito, né, Bia? Fala sério. Faltou valor, né? Aí, total. Valores e virtudes têm a ver com a humanidade. Faltou a autoridade. Questionou demais. Vocês acabaram comigo agora. Eu vou dormir refletindo. Vou ficar meia hora, tomar 3 vodkas e depois eu entro em contato com vocês para saber o que aconteceu. Você ainda não conhece o mapa de vó? Precisa conhecer o mapa de vó. O mapa de vó é assim, em geral, né? Tem vó que já é diferente, né? Pessoal, respeitando um pouco quem precisa sair, tá? Eu vou liberar aqui, a gente vai sortear 3 bolsas para o Humaniza, aqui para o grupo que está aqui com a gente. A Camila fez Camila e o Alê fizeram um esquema aí de coletar os nomes de quem está na sala e fazer um sorteio. Alê, cadê você? Oi, tô aqui. Como é que vai funcionar o sorteio, Alê? Henriette. Henriette? Tá aqui embaixo. Aê! Tá aqui embaixo. Parabéns! Obrigada, Lê! Saudade! Quero voltar para São Paulo! Então, a Henriette ganhou uma bolsa. Quem mais, Alê? Próximo, número 4. 4. Ah, então vamos mais 2. Número 24. Número 24 foi a Luísa. Luísa Fontes. Aê, Luísa! Tô aqui, viu? Tô aqui. Luísa Fontes, parabéns. Obrigada, ótimo. Cadê? E mais um número, né, então? Número 14. 14 foi Cauê Oliveira. Cadê o Cauê? Tá aqui em cima. Oi, que legal, boa noite, obrigado. Oi, tudo bem, Cauê? Ganhou uma bolsa. Tudo ótimo, obrigado. Parabéns aos 3. Muito bom. Joy, morri de medo quando a garota falou assim, não é nesse número. Eu falei, babona, eu sou bem. Sonhei no quarto agora, gente. Aí misturou com o lado, eu falei, cadê minha bolsa, gente? Cadê minha bolsa? A gente vai entrar em contato com vocês depois para passar as bolsas para vocês. Tamo juntos. Obrigada, viu, a vocês todos. E mais um recado também. Eu coloquei até aqui no chat, né, o link do Humaniza, a página para vocês conhecerem, terem mais informações. A gente está com uma condição especial até amanhã, meio-dia, né? O ingresso Agarrei está com 40% de desconto. Então, a gente não consegue dar bolsa para todo mundo, mas vale super aproveitar esse desconto. Ou, se quiser chamar mais um amigo, ou até 10 amigos, né, Cami? Vocês têm 25% de desconto para cada ingresso, tá? Que é o ingresso Hug Pass Amigo. Um preço super ok para esse final de ano, né? A gente tentou fazer uma coisa bem inclusiva, mesmo porque a gente está num ano super complexo, né? Mas a gente achou fundamental abrir essa conversa. E eu queria escutar de vocês, quem puder, o nosso coração vai ficar quentinho, poder compartilhar como que foi essa brincadeira para vocês aqui, e o que vocês estão levando daqui, né? Mexeu alguma coisa? Enfim, quem puder compartilhar com a gente vai ficar muito feliz. Ô, Joy, posso falar? Pode. Eu cheguei atrasada, me perdoa, mas eu só cheguei depois da almofada, queria muito ter visto. E ainda ganhou, hein? Menina, que luta! Menina, eu não ganho nada, pelo menos alguma coisa nesse ano difícil. Mas, assim, a Joy, quando falou sobre essa questão do educador, o meu lugar de fala é a educação, uma professora completamente atípica, e da educação eu sou atriz, e foi lá que eu conheci a La Grácia no EBDI em fevereiro, sentei ao lado do Alê. Então, assim, tive a oportunidade, mas o que me encantou hoje, quando o Alê
me mandou a propaganda e eu fui fuçar, foi ver essa coisa da humanização. Eu acho que a gente precisa voltar com o valor de que a gente é humano, de que a gente é um ser integral, que eu não tenho que exacerbar as noções intelectuais, a gente tem um corpo que se movimenta e que sente. Então, assim, que a gente possa dizer para as pessoas que elas têm valor, que o sentido de humanidade está da gente mostrar o que a gente gosta, e quando a gente se sentir mal, a gente também precisa dizer, e para que esse espaço da escola possa chegar nos ambientes corporativos com pessoas mais plenas. É muito complicado. Então, assim, que a gente possa ser feliz. Essa risada é fruto disso, de protagonismo, de saber o meu lugar, o meu espaço. E foi por isso que eu vim fazer parte da reunião. Eu queria escutar essa coisa da humanização. É isso. A gente tem que ser feliz, o melhor tempo é aqui e agora. Ai, que lindo! Maravilha. Vou falar rapidinho, Priscila, para dar tempo de você falar. Então, eu sou professora e eu venho dessa a escola rígida mesmo, que senta lá e passa o assunto. O meu assunto não dá para ficar humanizando o assunto em si, porque é de livro mesmo, eu sou bióloga, é aquele que você abre, tem que estudar, mas com esses 2 cursos da Hug que eu fiz, eu já sou uma professora diferente. Eu me sinto uma professora diferente, né? Então, as aulas começaram online, eu falei com o Tebas, falei com o Gustavo, que estava na época do curso, então todos os alunos abrem as telas. Eu tenho certeza que estão abrindo mais comigo, porque eu me expus, eu falei de mim, né? Eu tento olhar os alunos, eu sou assim em sala de aula, né? E eu tenho certeza que com esse curso que eu vou fazer, que eu também ganhei uma bolsa no último curso, eu vou cada vez me tornar uma professora nesse local rígido e quadrado, que é o da universidade, que sempre vai ser, mas que eu possa ser mais humana, olhar o aluno, não como aquele aluno padrão, que tem que ser igual a todo mundo, mas com mais flexibilidade. Sim. E levar muito da... Mesmo a biologia... O que é biologia? É ser humano. É vida. Por dentro. É vida. Como assim não dá para humanizar a biologia? Nora? Os assuntos, né? O assunto não dá. Claro que dá. Mas dá para humanizar a sala de aula, né? Mas traz para dentro. Sim, dá para humanizar. O que a Bia está falando, dá para humanizar a biologia, sim. Vamos discutir isso lá na rádio. Sim, eu sou completamente contrária ao pessoal que já falou, né? Não sei, esqueci o nome dela. Eu justamente trabalho com isso, trabalho com construção de conhecimento. A minha sala de aula é uma baderna. Não, todo mundo pode falar, todos participam, é uma rede humanizada de construção de conhecimento. E pode ser em qualquer tipo de disciplina. A faculdade ela não precisa ser fechada, ela pode ser bastante aberta. E aí nós não vamos mais ver os alunos copia e cola. Sim. É por aí. Depois continuo, porque tem gente mais para falar. Priscila, você queria falar? Sim, sim. Em primeiro lugar, assim, gratidão pelo convite. A experiência desse primeiro encontro foi fantástica, desde do descritivo, né, de preparação, de como seria a experiência. Quando eu li lá o ponto sobre escolher aí uma roupa confortável, eu já pensei, nossa, realmente é diferente, porque normalmente quando você vai para um evento e vem algum descritivo a respeito de vestuário, vem o dress code, que precisa ser social e etc. Então já teve essa quebra no primeiro ponto de buscar uma alimentação, uma bebida, enfim, esse cuidado já nessa primeira mensagem me encantou. E quando a gente iniciou, eu não conhecia você, Joy, mas já conheci o Ed, toda a conversa que eu tenho com ele
Eu brinco que é um presente, é uma aula, é uma troca muito rica e genuína, mas também foi maravilhoso ver o quanto ele está rodeado de pessoas incríveis como você, Joy. E eu estou muito entusiasmada pela experiência como um todo. Eu sou mamãe de gêmeos, então quando eu vejo que eu vou poder participar, tendo a flexibilidade de me organizar, né, nas horas que eu tenho disponível, isso me deixa ainda mais motivada. E ter um espaço chamado café, né? Eu, como amante de café, já olhei para esse espaço com muito carinho. Depois que eu entendi o que ele representa, uau! Eu tenho a convicção que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, construindo algo que é muito além de todos nós, né? E que, de fato, vai trazer um pouquinho de cada um para contribuir com o olhar a vida do outro. Então, gratidão a todos vocês por esse tempo. Obrigada, Priscila. Bom, eu vou agradecer a todos, respeitando o nosso horário aqui. Perguntar se alguém mais quer falar alguma coisa, senão eu vou encerrar o bate-papo nosso. Ed, quer fechar aí? Falar alguma coisa sobre almofadas? Não, eu estou pensando na almofada até agora. Eu tô com ela aqui, eu vou dormir com ela agora, porque eu ouvi coisas diferentes aí. É a mesma coisa que a Priscila falou, é gratidão, participar de uma conversa construída. A gente sai muito mais enriquecido do que antes. Hoje já foi assim, imagine ficar 10, nem sei quantos dias são aí escrevendo, falando. 7 dias. Não dá para mensurar, não tem como, né? A previsão do que já me traz uma alegria muito grande. Eu que quero agradecer e obrigado a todos vocês pelo bate-papo. Obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado, Camila. Obrigado, Ale. São todos nossos convidados. Façam suas inscrições, aproveitem o desconto. Vai ser uma delícia trocar com vocês. A gente está muito animado, de verdade. Gratidão a todos. Obrigada, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ai, lindo! Ai, que graça! Dá um hug aqui, dá um hug aqui. Coisinha fofa. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Daiane. Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Nora. Bye, bye.